Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal CF Trader, mais um vídeo de análise para vocês de uma operação que a gente pegou na sessão de Londres e conduziu até um pouco mais da sessão de Nova York. E esses trades que são mais peculiares, são os trades mais difíceis, que exigem um pouco mais, uma leitura mais precisa, são os trades que eu gosto de trazer aqui para vocês. Por quê? Aquele trade beabá, mais tranquilo, dá para trazer e tal, vai gerar um insight legal, vai ter um conteúdo bacana para vocês, mas tem trades que eu sei que, cara, vai fazer a diferença na hora de vocês tomarem a decisão de vocês. E esse é um desses trades. Foi um trade que a gente pegou, vou mostrar aqui um trecho do trade para vocês. A gente montou a posição na sessão de Londres, um pouco antes da notícia. É assim, eu não aconselho que, se você não tiver a experiência necessária, você faça isso. É importante você esperar a notícia, o mercado se ajustar aos preços, mas dentro do que o mercado vinha fazendo e da previsão que eu tinha, deu para fazer um trade interessante com um risco menor para buscar um alvo maior. E a gente se posicionou e conduziu essa operação, segurou essa operação até o decorrer ali da sessão de Nova York. Eu vou explicar para vocês o porquê dessa tomada de decisão, porquê que eu fiz essa operação nesse vídeo, tá? Então fica até o final, já deixa o like aí, se inscreve se você não for inscrito e ativa as notificações. Galera, esse aqui é o gráfico que eu tinha pouco antes de abrir o trade, de abrir a operação. Aqui, logo na sessão de Londres, na abertura, que são às 8 horas, aqui o mercado até deu uma oportunidade de venda, mas como eu não tinha muita expectativa para fazer essa venda, não nesse momento, na minha visão, a venda ela seria interessante se a gente tivesse a confirmação da perca dessa região. Mas assim, a confirmação, tá, dessa perca. Então eu sabia que ele poderia vir até aqui, mas ao mesmo tempo, essa região aqui, ó, falhou muito o preço no dia anterior, tá vendo? Então não fazia muito sentido eu fazer uma venda aqui, mesmo vendo ela, tendo que me preocupar com essa região já, tá vendo? Muito curto o alvo. Mesmo assim o preço veio, levou e seguiu desenvolvendo. Então durante esse período todo aqui, eu só fiquei olhando para a tela, tá vendo? Só olhei para o gráfico, não fizemos nada. E aqui foi o preço, a hora que ele atingiu a região que eu tinha ali como alvo para o preço, né? Que era toda essa faixa de preço aqui, ó. Toda essa extensão de preço aqui era o que eu tinha como alvo do preço, tá vendo? Essa região. Por quê? O que acontece? Desde o início da semana, eu tô comentando com vocês que a minha prioridade é buscar por operações de compra. Mesmo trabalhando na venda, né? Trabalhei na venda essa semana aqui nessa região, fiz essa venda em região de venda, mas a gente está com o mercado acumulado. O que acontece? O mercado ele quer subir, mas ele não tem força para fazer as correções. Então ele não consegue corrigir, ele acaba acumulando para tentar subir. Aí ele acumula, dá uma pancada e vai tentando e não sobe. Mas você vê que dentro de uma estrutura aqui, ó, ele vai acumulando e vai tentando subir, ó. Certo? Beleza. O que como parâmetro, a gente teve movimentos semelhantes aqui, ó, tá vendo? O mercado ameaça que vai cair, não cai, acumula, ó. O mercado tá com força, ele tem alvo para buscar. Esse é o primeiro ponto. Então, define. Você é comprador, você é vendedor. Sou comprador, então eu vou buscar regiões importantes para trabalhar. Nesse ponto aqui, eu estou numa região de compra ou numa região de venda? Estou numa região de compra de preço, tá? Toda essa região aqui, ó, é uma região de suporte. E ainda ficou melhor, porque o preço acabou estopando aqui, né? Fez o rompimento dessa região, estopou aqui. Então, ele está numa região de compra. Porém, ele fez um rompimento. Precisa entender se ele vai romper ou não, se ele vai confirmar esse rompimento. Tá vendo? Se a gente colocar aqui, ó, uma linha aqui, nesse ponto, você vê que o preço trabalhou aqui em cima, eu tinha um vácuo aqui, ó, uma região de vácuo aqui nesse ponto, ó, não tinha nada de referência, então o preço caiu direto, veio limpando tudo e chegou aqui nesse ponto. Beleza, nesse momento eu tô travado, eu não faço nada. A gente vai olhando a movimentação do preço, ó. Você já vê que ele já começa a segurar. E aqui eu já penso até em fazer minha operação. Mas eu preciso de uma confirmação. Por quê? Eu não sei ainda se esse preço vai subir daqui. Ele pode travar aqui, nesse ponto, e voltar a cair. E aí é errado, é você que antecipou a operação. Tá vendo? Por mais que é uma região interessante. Mas se eu for fazer alguma operação,
ela é momentaneamente de compra. Para que eu faça uma operação de venda, o preço tem que fazer isso aqui, ó. E aí daqui para baixo eu começo a pensar em operações de venda sem pressa. Por quê? Porque aí eu calculo os alvos, vejo até onde o preço vai e eu tenho espaço para trabalhar. Não tem que ter pressa para pegar o trade, certo? E aí o que o preço faz? Começa a subir, começa a travar sem ter muita força quando vem na venda, tá vendo? Eu já começo a ficar mais interessado nessa compra e medir aqui para fazer as minhas operações. Aqui no horário de Portugal, as notícias que eu estava interessado iam sair 1h30. A gente ia ter o pronunciamento do Jerome Powell e vem em linha com quem ele vem falando. Não vou entrar muito nessa parte fundamentalista, mas só no contexto técnico gráfico. E aí a gente começa a fazer a análise para entender se o preço está com força nessa venda ou não. Começa a entender aonde ele vai parando. Então eu vou marcando os pontos de trava de compra. Ó. Vendo que ele já segurou na 50. Mas eu não compro direto, tá? E aqui eu marco um ponto de pivô aqui nessa região, do acionamento desse pivô, que é aqui nesse ponto. Então aqui acima desse ponto aqui, eu já começo a ficar interessado na compra. Por quê? Ele iria acionar o pivô que eu estava interessado, certo? Aqui vocês vão ver, ó. Acionou. Aqui ele aciona o pivô. Aqui eu já começo a me programar para fazer essa operação de compra. Então, eu tenho duas opções. Ou eu espero o preço cair na retração de novo desse movimento, ou eu já começo a me programar. O que eu tinha em mente aqui? Primeira coisa, que o meu stop ele não ia ficar tão barato. Não é que é tão barato. Dentre o alvo que eu tinha para buscar, relativo. Mas o meu stop ele tinha que ficar próximo aqui, ó, ou pelo menos aqui, nessa região. Tá? Lembra que eu estou buscando um alvo maior. Aqui, a chance de ser violinado na hora da notícia é muito grande. Então eu precisava colocar o meu stop num ponto interessante. E aí, ó, ele já começa a subir. Aqui ele volta e faz um pullback aqui nessa região. Tá vendo? E aí eu tomo a decisão de tomar uma posição comprada. Mas eu poderia ter esperado um pouco mais para fazer essa operação, contando que ele voltaria na retração desse movimento todo, ou pelo menos nessa retração aqui, ó, desse movimento aqui, ó, tá vendo? E colocar uma ordem mais ou menos aqui na retração desse movimento. Mas eu já embarquei na operação, aqui na superação dessa máxima, assim, e deixei o meu stop aqui embaixo, nessa região. E o alvo eu deixei em aberto. Inicialmente eu tinha esse alvo para buscar, tá? Mas eu deixei o alvo em aberto. Na verdade eu não deixei em aberto. Eu tinha uma primeira preocupação que seria a máxima de Londres, que estava aqui nessa região. Então a minha primeira preocupação com o alvo era esse ponto aqui. Já daria um pouquinho mais de 1 para 1. Tá vendo? Então quando ele chegasse aqui, a nossa obrigação era colocar o trade no 0 a 0. Foi o que eu orientei o pessoal. Chegou em Londres, trade no 0 a 0. Quem tiver com mais contratos faz parcial. Quem não tiver, pode até encerrar, mas obrigação colocar o trade no 0 a 0. E aí, ó, ele vai e faz uma volta. Ele vai vir e vai corrigir o movimento. Aqui é quando eu falo, galera, que você tem que estar convicto no que você está fazendo. Se a gente pegar aqui, ó, e colocar uma linha aqui, o que eu tenho aqui? Se eu olhar o micro e ignorar o macro, o que eu tenho? Se eu olho o micro e ignoro o macro, isso aqui é uma bandeira de baixa. E é por isso que eu falo, né, nas nossas aulas de figura gráfica, eu sempre falo, bandeira de baixa dentro de um movimento que eu estou buscando compra não significa muita coisa para mim. Na verdade, vai dar mais impulsão para o movimento que eu quero fazer. Agora, o que eu tinha aqui que eu precisava olhar seria a retração do movimento todo. Seria esse ponto aqui. Se eu colocar aqui, ó, nossa caixinha cinza, seria um ponto até para embarque. Mas eu acabei antecipando, acreditando que o preço já começaria a montar posição por conta do horário da notícia. E aí o que o preço faz? Ele vai lá, aqui no horário da notícia. Ele bate lá exatamente no ponto e dá uma pancada forte para cima,
Isso aqui foi exatamente às 11h30 quando saiu as notícias. Mas ele não desenvolveu muito da forma que eu gostaria. Acabou voltando um pouco. Às 11h40 teve o pronunciamento do Jerome Powell. E o preço desenvolveu, mas ainda assim não da forma que eu esperava que ele desenvolvesse. E consolidou. Você vê que em momento nenhum ele perde aqui a retração, significa que ele tem uma trava e os compradores estão segurando o preço. Nosso stop está bem protegido. Tá vendo? Onde eu deixei o stop. E aí, quando abre a sessão de Nova York, ele continua consolidado. Só que aqui, galera, a gente sempre tem que entender o que o preço está fazendo. Vocês vão ver aqui que ele sempre mantém uma estrutura comprada. Sempre ele vai fazendo aqui, ó. Eu sei que é difícil manter um trade, segurar um trade, principalmente quando ele consolida, mas ele sempre vai mantendo aqui, ó, fundos mais altos. Ele pode até ter topos nivelados, mesmo assim aqui ainda ele tem topos mais altos, mas ele tem pressão maior na compra, certo? Então, para ser sincero, eu tive que sair, levar minha esposa numa consulta, mantive a posição e fui conversando com o pessoal pelo grupo, né? Mas eu sei que pro pessoal ainda é complicado segurar a operação, mas teve muito aluno que segurou bem. Acaba ficando um pouco... É difícil no começo segurar os trades até o final e tal, por mais que tenha alguém falando. Por isso que é sempre importante você ter o conhecimento. E para operar junto comigo na sala, você precisa fazer a mentoria. Por quê? Para você entender o porquê que eu estou entrando na operação, porquê que a gente está tomando a decisão no trade, o porquê que a gente está fazendo aquilo, senão não adianta nada eu passar a operação e você ficar extremamente ansioso, porque você só está indo com o que eu estou falando. Não, você precisa ter também um pouco de conhecimento e ir aprendendo. Essa é a minha missão aqui, tanto no YouTube, quanto na sala, quanto no curso. E o que acontece? Olha isso. Tá vendo? Olha como o preço fica antes de desenvolver. E aqui ele bate na máxima de Londres. Aqui a obrigação era colocar a ordem no 0 a 0 ou de repente já realizar. E aqui a gente tinha a máxima de Tóquio, a máxima do dia, né? E, ó, isso vai embora. Tá vendo? Você vê que colocou a ordem no 0 a 0 depois de bater na máxima de Londres, ele só foi. Rompeu a máxima do dia. Isso vai desenvolvendo. Você consegue ir fazendo suas proteções. Tá vendo? Eu conduzi bem essa operação. Olha lá. Ele segue. Tá vendo? Aqui foi quando eu saí do trade. Aqui nessa região. Por quê? Porque não é... Quando eu tô conduzindo uma operação, não sou eu que saio do trade. Principalmente se a gente rompeu máxima. Quem me tira da operação é o mercado, certo? Então, olha o trade que a gente pegou, os pontos que a gente pegou. Eu só encerrei essa operação aqui, ó. Por quê? Porque aqui ele quebrou a estrutura. Ah, deixei um pouquinho na mesa? Tudo bem, mas aqui ele quebra a estrutura, ó. Tá vendo que o tempo todo ele foi me dando condição de seguir posicionado? Agora aqui, ó, ele faz um pivô, leva a máxima, não continua, ó. Porque ele quebra a estrutura, faz um ombro, cabeça, ombro. É nesse momento que eu saio da operação. E aí o preço faz o quê? Devolve. E já tô fora. Postei lá para vocês no Instagram, tá vendo? E aí depois se ele vai subir, se ele vai cair, já não me importa mais. O meu tá no bolso. Então, sempre que você fizer uma operação, seja nos índices, seja no Shao, no par de Forex, qualquer, numa commodity, numa ação, não importa. Você sempre vai ter um período que, se você conseguir comprar na ignição do movimento, beleza, o melhor dos mundos é quando você pega quando o trade vai. Mas se você montou uma posição, talvez um pouco antes, que nem foi o nosso caso aqui, que a gente montou a posição um pouco antes, não se preocupa se você pegar um período de acumulação. Seu stop ele tá ali justamente para te proteger. Então a gente tem 3 fases no mercado. Então o período de acumulação ele vai existir. O mercado acumula, tá vendo? Normalmente ele vai vir aqui dar uma beliscadinha nessa acumulação e aí ele tem a distribuição. Ele vai subir.
Então, às vezes, a gente vai ter, ó, tá vendo? Acumulação, pomp, distribuição. Sempre você vai ter a sua entrada, vai ter o seu gatilho. Mas se você entrou num trade e ele acumulou, começou a fazer um acúmulo ali depois do seu movimento, cara, não são todos os trades que você vai pegar e ele vai rasgar na sua direção. Vai ter hora que você vai pegar um trade que ele vai ser extremamente rápido e ele vai te pagar rápido. Tá bom, tá tudo certo. E vai ter hora que você vai pegar um trade que ele vai demorar um pouco mais. São trades e trades. Se você tá buscando um movimento maior, você tem que estar disposto a ter paciência para esperar o preço andar. Então, eu faço swing trade, então eu pego operações de swing trade que às vezes demora semanas, demora dias, então eu já estou mais acostumado. Então, às vezes, você colocar uma operação, às vezes abrir uma operação em Tóquio e ir dormir, deixar a operação lá aberta se você tem alvo, cara, normal, você está buscando. Agora, se você ficar na tela, olhando ali, o preço se movimentando, ai meu Deus, tá subindo, ai meu Deus, tá descendo, ai meu Deus, voltou. Além de você diminuir sua estimativa de vida, o seu tempo de vida, ter que tomar remédio para ansiedade e o caramba, desenvolver uma série de problemas, você vai acabar saindo do trade quando não deveria. Você vai sair do trade quando não deveria. Se você definiu o que o mercado vai fazer, a análise que você tem, pô, ele vai daqui para lá, vai daqui para lá. Eu tenho uma entrada, eu tenho um alvo, eu tenho um stop. Acabou. Dali para frente, é o mercado que define o que vai acontecer. Deu bom? Beleza. Põe na planilhinha, tá tudo certo. Deu ruim? Beleza. Põe na planilhinha, tá tudo certo. O importante é, ganhou? Ganhou 2 vezes, 3 vezes. Perdeu? Perdeu pequeno. Perdeu curto. A conta vai fechar, entendeu? Agora o que não pode é você ficar saindo do trade antes do tempo, porque senão quando você ganha um X, quando você perde um X. E aí você fica só sambando ali e não sai do 0 a 0. Então, tem que conduzir a operação. O mercado, ele anda, cara. Ele anda. E se ele não andar, tá tudo certo, amanhã é outro dia. Então, mesmo aqui com uma semana em que o mercado não andou, a gente tá trabalhando o preço bem, tá desenvolvendo o preço bem, tá pegando os bons trades. Eu postei outro trade que a gente pegou aqui para vocês. A gente consegue ir trabalhar e ir pegando boas movimentações. Tem que ter paciência tanto para filtrar os movimentos e entrar sem ansiedade, não ficar preocupado se perdeu o ponto de entrada, se não perdeu, espera a oportunidade, faz o que você estava programado para fazer e seja paciente. Isso aqui é um jogo de paciência. Certo, galera? Então, mais uma análise aí para vocês de um trade que a gente abriu na sessão de Londres e deixou ele se desenvolver para a sessão de Nova York. Eu já cheguei a pegar operações, às vezes, quando o dia é de tendência forte, a gente tem essa análise abrir em Tóquio e deixar até Nova York para o dia, mas não é sempre. Quando o mercado está consolidado, não é o que a gente faz, né? Normalmente o mercado vai capturar as sessões, mas às vezes eu acabo fazendo isso, indo de uma sessão para outra. O importante é você ter sua análise, entender a região que o ponto está e confiar no que você está fazendo, no que você se preparou ali, no que você estudou e aceitar o resultado, certo? Se ele for negativo, aceita. Se ele for positivo, aceita, põe no bolso, pega o que você tinha para pegar, porque quando é para estopar, você estopa tudo, e quando é para ganhar, você fica ali com medo, querendo tirar o trade logo. Não, cara, seja paciente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Vou fazer mais vídeos para vocês referente à mesa proprietária, dando dicas, fazer vídeo passando conta, enfim, vou dar mais atenção para essa parte, mas eu acho interessante também vir com esses vídeos de análise para vocês, principalmente das operações que a gente pegou na sala, tá bom? Não esquece de se inscrever, deixa o like, sugestão de vídeo, tamo junto e até o próximo.